Ministério da Cultura apresenta Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Este material aqui que a gente apresenta uma parte, né, Carol? Uma parte. Da história do rock gaúcho e fala sobre o rock como um todo, né? Mas estamos aqui para mais uma temporada. Inclusive, estamos agora com um projeto aprovado pela Lei Rouanet. Então, se você quiser colar a sua marca, direcionando uma parte dos impostos que você paga, faz o contato com a gente e a gente explica como que isso acontece e você terá sua marca aqui com a gente. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, terceira temporada, terceiro episódio com ele, Carol. Jonathan Correia. Eu quero ser seu amigo de novo. Eu quero ser seu amigo de novo. Terceiro episódio com ele, Jonathan Correia. A gente terminou o outro falando ali dessa conexão entre o fim do projeto Eagle Kill Talent e a retomada da reação em cadeia. Terminou falando eu dizendo que os caras me cancelaram pra todo o entourage do Então business, né? vamos pegar esse gancho aí e volta um pouco, conta um pouco essas tuas andanças aí com o Eagle Kill Talent. Que deve ter sido Queremos divertido, histórias né? legais do... Vamos pras ganhas, Já assim, que tu porque assim... puxou um pouco a parte, tipo, não foi muito legal, mas vamos contar as partes legais então também. Não, foi, cara, de todo o livro que a gente escreveu juntos ali, teve muito mais momentos legais do que... Cara, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua... Só não foi legal essa parte aí, porque isso aí eu me decepcionei pra caralho com isso, assim. O fim. O fim porque, beleza, saí e tal, mas o fim, o fato de um empresário não ligar, a gravadora não ligar, achei muito estranho. Saca? Pelo menos pra te Zero. ouvir. Pra ouvir, pra perguntar o que tá acontecendo. Não, um e-mail, E eu, nada. nada, até hoje, nada. Então, assim, e aí depois eu fiquei sabendo que, de fato, né, o dono da banda pegou e deu bateu o telefone lá pro pessoal, não, e me descascou. Então aí o meu respeito foi pras cucuia, mas eu daqui pra frente. Agora, pro que foi feito, foi do caralho. Eu realizei sonhos incríveis, assim, que eu tinha de moleque, que eu achei que eu nunca fosse viver, que já era uma coisa assim, cara. Cara, tu dividiu o palco com System of a Down, Metallica, Greta Van Fleet, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Shinedown. Pearl Jam. Pearl Jam, cara. Cara, é muito louco, porque assim, a gente fez os festivais e aí conhecia a galera, tipo, nos backstage, pô, camarim, por exemplo, no Download Paris, a gente tocou 2 vezes. O camarim, cara, é muito louco, porque a forma como eles pensam o festival te colocam lá no meio dos caras. Óbvio que tem o headliner, tem lá um espaço deles e tal, mas, cara, as outras bandas estão todas ali dentro daquele espaço comum, né? O catering, onde tu vai encontrar lá o Mark Tremonti comendo, o Alice Cooper, né, quando a gente tocou com o Hollywood Vampires lá na Bélgica, tava os caras comendo. Do lado do nosso camarim, tava o camarim da Juliette Lewis lá com o projeto dela. Bah, que massa! Aliás, perdão, minto, da Juliette não, ela tava lá com o projeto do Rage Against lá, que sem o Zac. O Zac Del Rocha? É o projeto do Brad Wilk com a banda, com o Tom Morello lá, e só que era o vocal aquele do Prophets. Os vocais do Cypress Hill. Isso aí. Tá, pode Prophets crer. of Rage. Prophets of Rage. E aí, cara, essa galera toda ali, cara, as bandas todas que faziam parte do festival, Mastodon e tal, isso em Paris, aí na Bélgica a mesma coisa. Então, cara, tava vendo meus ídolos na minha frente, assim. O cara divide, vou pegar um café, chega o Miles Kennedy ali. Opa, beleza. Opa, beleza. Tipo assim, isso muito louco porque, cara, foi quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, na época do Festival da Pop Rock, nos 5 anos da Pop Rock, foi quando eu vi os caras também. Vi o Duda Calvin, velho. Vi o Neyvan Soria. O Neyvan Soria vestido com um terno de tigre. Tá ligado?
E daí, assim, cara, é essa coisa assim de, pô, cara, são os ídolos da Comunidade gente, Ninjitsu de kimono, Fred Isso. Ennis de kimono. Cara, era isso, cara. Então, e aí, só que, né, óbvio, né, tu tá lá naquele ambiente dos caras que são as lendas do mundo, assim. E aí, velho, aí foi. Se aproximar do Foo Fighters depois que a gente, né, fez a turnê com eles. Chegou a conhecer o homem? Sim. Cara, E ele é aquela gente boa, não, mesmo, tudo meu, que parece? ele é aquilo, cara. Ele é aquele cara mesmo, assim. No primeiro show a gente tava, né, medindo as águas, pisando em ovos, óbvio, a gente continuou pisando em ovos, mas no sentido, tipo assim, né, os caras estão ali, no segundo show a gente conheceu os caras. Daí já foi pro camarim com ele, já levou a gente deu um presente pra ele, já nos levou pro camarim pra tomar um... Não ele, mas o Josh, gigantesco, assim, já com uma tequila. Toma aí, não sei o quê. Ficamos tomando bira com os caras. Depois, isso no Allianz, né? Aí depois do show, vamos pro hotel, fomos pra um after da banda lá, trocando ideia com os caras e tal. Depois em Curitiba, né? Tem um momento assim que a pedreira tem a parte de cima onde fica o catering. Que daí tu desce no elevador aqui. Ou a escada, uma escada de metal, assim. Cara, e aí o Queen estava tocando e a gente já tinha feito a abertura, aí eu tava assistindo o Queen tocar, daí eu vou voltar, vou comer um negócio, né, antes de começar o Foo Fighters, né. Eu tô subindo a escada, assim, sozinho. Cara, vem o Dave sozinho, eu encontro com o Dave na escada, e aí, ouvi lá de cima, legal, hein? Tá curtindo? Tá massa? Tá massa. Tipo, você tá, beleza, vou lá embaixo. Cara, tipo assim... E aí a gente foi pro hotel depois, jantou com eles, comeu uma... Não, era um double, a segunda janta, né? E eu lembro da situação assim, de eu estar sentado do lado do Nate, do baixista. E aí, cara, e o Jean, assim, na minha frente, que nem vocês estão, né? E aí o Nate, tá, vou dormir, beleza? Foi. Daí a galera começou a ir, assim, ficaram alguns ali, ficou o Rami, os caras. E eu olho pro prato do Nate, e o Nate deixou um bifão de frango, saca? Mal tocou no bife. Daí eu olhei pro Jean, o Jean é uma draga, né, cara? Eu olhei pro Jean e aí ele, passa pra cá. Eu peguei aqui assim, escondido, já, pum, pro prato do Jean, e a gente repartiu, jogou o bife pra mim, nós aqui comemos o bife do Nate, saca? Assim, não deixava passar nada, saca? E, cara, daí em Porto Alegre a gente sentou com o Dave pra trocar ideia, assim, ele contando as histórias dele, tipo, aqui no Sheraton, né? E ele contando história, meu, pré-Nirvana, de não ter grana pra comprar prato, daí quebrou um prato. As bandas de hardcore dele. Daí eu quebrei um prato e tal, não sei o quê. Comendo umas fritas, assim. Cara, ele era aquele cara ali. Aí, beleza, a gente... E o Josh também, gente finíssima, um cara que é controverso, assim, mas só que é um cara super sensível, cara. Um cara... É um artista denso, assim, sabe? É o doidão do bem, né? Ele não é um cara do mal, é um cara do caralho, assim. Óbvio que eu não conheci o cara a ponto de pegar, mas assim, pelo o pouco que a gente teve, que a gente viu, dá pra perceber isso. E o Taylor também, né, cara, que era um cara na passagem de som, ele vindo dos dois bateras tocando, tipo assim, dois macacos tocando, tipo assim, arregaçando o bagulho, né, e aí beleza. Nesse momento de final de turnê, vem o convite para ir pro estúdio, né, parte do escritório do Foo Fighters, do John Silva, né, a gente conseguiu fazer um lance de poder locar o 606 por um mês. A gente ficou 3 meses em Los Angeles para fazer pré-produção e aí compor coisas também que estavam faltando, que a gente estava compondo no momento, assim. Tanto que foi quando a gente compôs, né, sons ali com uma música com o John Dolmayan, né, o batera do System, que ele daí gravou também lá uma faixa, essa faixa em questão, né? E aí ali também foi um momento mágico, assim, cara.
tá vendo toda a história do rock na tua frente, né? A mesa, né? Os discos de ouro, platina, diamante, tudo, né, cara? Cara, os instrumentos, né? Usar o equipamento dos caras também. E aí, cara, daí tá na cozinha do estúdio, daqui a pouco entra o Dave. Quando a gente chegou, tu entra no estúdio, tu tem um estacionamento, daí tá lá a van dos caras, que é a van que eles fizeram a primeira turnê do Foo Fighters. Que ele até fez um especial lá com a van e tal, volta e meia ele aparece com aquela van, e a White Limo, né, estacionados ali dentro do estúdio, no estacionamento do estúdio. E aí do lado tinha um rebocão, assim, com aqueles pit smokers, assim, aquela churrasqueira deles ali, sabe? Um reboque com 2 portas aqui e 2 portas lá de lá. Bah, cheguei, a primeira coisa que me chamou, que loucura, churrasqueira e tal, com os termômetros. Beleza, aí a gente gravando, tem um dia que chegou o Pat Smear, daí, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não meteu o bar, né, mas ele... né? Ele chegou, o que vocês estão fazendo aqui? São vocês que estão gravando, sim, e tal. Daí trocou uma ideia, assim, muito, muito fino. E aí, mesma coisa, o Dave. Aí saiu a notícia que um cara tinha se machucado, né? E nós não sabíamos quem era. Aí a cozinha do estúdio ficava em cima, assim. Então tu tinha um janelão que tu via o estacionamento, né? Aí abriu o portão, volta e meia surgiu um cara. Aí surgiu o Taylor com o Matt Cameron do Soundgarden, do Pearl Jam. Eu olhei assim, meu Deus, porque a gente estava usando a sala grande ali para gravar e eles estavam com um projeto juntos, os dois, acho que até com o Dave Navarro, se eu não me engano. E eles estavam ensaiando numa outra parte do estúdio. E, cara, daí a gente viu os caras colavam ali. Aí teve o dia que colou o Dave. O Dave que tá machucado, tá? O Dave com uma tipóia. E aí o cara olhou, o que vocês estão fazendo aí, cara? Ele não sabia também, era uma coisa que foi, né, feita lá com o escritório dos caras. Pô, legal, só que quando ele chegou, ele já foi embaixo da churrasqueira dele. Eu acho que aquilo era um brinquedo novo que ele tinha comprado. É a churrasqueira que ele usa volta e meia, se vocês darem uma procurada na internet, ele tá fazendo uns hambúrguer para morador de rua. Isso. Pode crer. É, essa churrasqueira que ele usa. Eu já vi. E aí ele, cara, ele se abaixou assim, lá embaixo, assim, cara, o cara é velhão, é velho. É um velho, cara. Tipo, Ele tá cada vez mais parecido com o Não, Benito e com de Paulo. aquele óculos. E com aquele óculos, com a lente toda arranhada. Lente arranhada, cara. E ele é aquele cara, daí chegou, pô, não sei o quê, daí ele foi lá, entrou um pouco lá dentro e tal, trocou uma ideia com a gente. E aí ele foi mostrar o estúdio que ele tem, o 606, e ele fez um estúdio para audiovisual. E aí ele abriu a porta. Cara, é um complexo aquilo, né? Ele fez toda uma área de gourmet e tal. É dele? É dele. É dele. É dele. Dave Grohl. É dele. É dele. E aí ele pegou, mostrou assim, cara, daí tu entra pra uma outra sala, gigante, com uma tela, e aí depois Enterprise, assim, saca? Com os bancos lá atrás, assim, ele falou assim, cara, eu não entendo merda nenhuma disso aqui. Que parecia um cooktop, assim, de vidro, que era a mesa de som. E aí, por isso que eu tenho esse cara aqui, lá, que é o Lu, que é um dos engenheiros de som dele lá. Mas eu não entendo nada. Só sei o que eu quero, assim. E ele fez aquilo depois que ele fez aquele... o HBO, aquele, né? O material aquele aquele disco do Foo Fighters, cada um num estúdio. Ah, tá. Pode crer. Então ele já, cara, ele já se aventurou ali, o próprio clipe do White Limo, né? Ele se aventurou com o clipe. O clipe acontece todo. Na real, aquele clipe ele é filmado na quadra, no quarteirão do 606. No entorno do complexo dele. Então aí o cara ele foi indo para esse lugar de fazer vídeo. Então ele criou um estúdio para audiovisual, específico para aquilo ali. Cara, é um troço muito do caralho, assim. E aí, cara, Los Angeles tem aquela coisa, assim, tu vai pros lugares, aí 3 meses ali, a gente acabou sendo convidado, fomos eu e o Theo pra casa do Serge. Do System of a Down. Ele vai, Ah, Sgt.
eles estão aqui. Aí nós no carro, assim, pensando assim, caralho, nós estamos indo na casa do cara, né? Em LA. É. Estamos indo, chegamos lá, pô, o cara recebeu a gente. Ele é tão fofo quanto parece. Ele parece Sim, um doce. ele recebeu a gente com as castanhas ali, com os amendoinzinhos, uma Não, ele cervejinha. parece ser um doce. É. Ele, homem daquele tamanho, É. parece um E aí ele doce. começou a mostrar os quadros dele, tipo assim, os meus quadros aqui e tal, abriu uns sons que ele tava fazendo para cinema, as trilhas e tal, tipo, trocou alta ideia. Né? Então, assim, e com o John, né, eu tive a oportunidade de gravar com o cara no projeto dele, que é o This Grey Man, que é um projeto só de releitura de outros artistas. Cara, ele me chamou para gravar nesse disco. Eu gravei What I Know, que eu não lembro o nome da banda que I can't take what you want, you don't want to be alone. Enfim, é uma banda nova e indie, e ele fez a versão dele com a batera, aquela batera System of a Down, que ele que meio que dá essa assinatura pro System, assim, né? Total. E nesse disco tá o Tom Morello, tá o Surge, tá o vocalista do Avenged Sevenfold, e eu ali de figurante, mas tô ali, né? Porra, mas tá ali. Tô ali. Vai pra galera. Tô ali. Mais ou menos. Cara, e pô, puta oportunidade, assim. E aí depois foi como a gente acabou, né, chamando o cara pra gravar também, saca? Compor com a gente. E aí depois disso a gente fez a abertura do Shinedown também. Depois não, antes a gente tinha feito a abertura do Shinedown na Europa, né? A gente fez uma turnê com os caras, que foi do caralho também. A gente tocou em alguns festivais e casas de show. E com o Within Temptation, que é uma banda da Holanda, uma das maiores bandas da Europa, né, de tipo metal sinfônico, assim, teve música se eu não me engano, acho que era naquele seriado Vampire Diaries, uma coisa assim. Cara, tipo, turnê muito classe A, assim, os caras com uma equipe inteira de cozinheiro, igual essas bandas dos Estados Unidos, como vem pra cá, mas os caras dentro da Europa viajando com equipe de catering e tal. Tocar no Afas Live, 2 shows no Afas Live lotado, abrindo pros caras. E, cara, e a galera comprando o nosso barato, tocando em Birmingham, nos lugares que o Queen tocou, que o Sabbath tocou, tocar no Brixton Academy. Tá brincando, cara. Tipo assim, de botar abaixo o Brixton Academy, saca? A galera gringa, ela compra uma banda nova, então. Ela se interessa por uma banda. Cara, era um desafio toda noite, porque eram bandas que, tipo assim, o EKT era um bicho bruto, no sentido assim, era um monstro, a banda tinha um som mais bruto, assim, um brucutu mesmo, né? E aí a gente tocou com bandas, cara, que o Shinedown é uma banda de rock americano, pô, é pesado, mas é mais pop, né? Sim. E o System também já é diferente, então até combinava mais, assim, né? Quando a gente fez o show com eles a gente tocou em Paris, no festival, que eles eram headliner, que tem uma história massa nisso aí também. Vem, conta. Que foi assim, eles eram headliner, né? Então a gente se encontrou com os caras lá e tal, o John, né? Que é o mais próximo da galera. E a gente ficou hospedado em Marseille e fomos dar uma banda com o John na tarde, assim. E nisso, são 2 histórias que são legais nesse rolê. E nisso, o cara lá em Marseille, ô Jonathan, sabe, fã francês, né? Mas não falou, ô Jonathan, falou, Jonathan, né? Um fã francês. Eu sou muito fã da Reação, pá, não sei o quê, eu acompanho o EKT, pá, não sei o quê, não sei o quê. O que tu faz aqui, velho? Não, eu não lembro o que ele fazia, mas ele trabalhava em cruzeiro. A gente tava em Marseille, que é Litoral. no Porto, né, no litoral. Pô, foda, não sei o quê, pô, eu acompanho o Igor Kiltelen do caralho, pô, vocês, não sei o quê. Pô, posso tirar uma foto de vocês? Tô curtindo muito a banda. Não, pode, cara. Daí ele pediu pro John tirar a foto. Só que ele não se deu conta que era o John. Daí, Clássico. cara, e a gente aqui, né? O John tirou a foto e tal. E o John, cara, o John é pé no chão pra caralho. Ele deve se divertir com esse tipo de situação. Meu, e aí depois a gente mandou. Ele falou assim: ó, tira, depois posta e marca a gente.
Daí ele, beleza, quando ele marcou, só mandei pra meu, quem tirou a foto foi o batera do System, tá? Daí ele, puta merda, cara! E o John, cara, gente finíssima, cara, gente finíssima. Cara, massa de conversar, assim. E aí, beleza, daí fomos pro show, fizemos, né, a gente tocou no palco do camping, tipo assim, tocou todo o festival e nós éramos o show pós-headliner. Que era assim, cara, agora vai tocar pros bêbados, muito louco. Ah, tem isso? Tem. É pós-headline. Cara, eu não sei se tem em todos, mas o festival, o Download teve isso nessa gig aí lá em Paris. Que é uma pemba pro cara. Não. né? Ah, certo. Só que assim, perdão, cara, veio uma galera, velho, muito Doida. crazy. Foi muito foda Deve o show, ser porque pior tava que de isso, deve câmbio, ser- Meu, pois deve ser lotou, muito porque legal. os caras estavam no auge, tava Exato. aquecido, Queremos né, mais. velho? Que é um É. after, basicamente. Cara, era É. a gente fazendo crowdsurf, tipo assim. Só que outras bandas tocaram antes, e enquanto que quando a gente foi montar naquele esquema, nós montando o nosso equipamento, Sem equipe paleteando. técnica, Não, a gente até vocês tinha ali mesmos. dois roads ali e tal, mas assim, a gente tinha que pegar junto, né, cara? Era isso. E aí, cara, montando a história, botando ali, pá, uma coisa aqui e tal, não sei o quê. Terminou o show do System, né? E o John saiu direto do palco. Cara, o cara, uma das maiores bandas do mundo, fechou a noite daquele festival. O cara saiu do palco, ele nem foi pro camarim. Ele foi direto pra onde a gente tava, lá no camping. Cara, eu tô botando as coisas em cima, quando vejo, vem ele com um surdo na mão. Ele falou assim, what you doing, man? Eu falei assim, o que tu tá fazendo? Eu falei, tô dando um help aí. Ah, Daí ele foi, cara, começou a carregar amplificador com a gente, botando a mão na massa. Fazendo as coisas ali e tal. Eu falei, meu, é isso. É isso. Sacou? Tem cara que muito menos... porque eu nossa, sou... não carrega. Na real, Jonathan, tu teve, então, uma vivência, assim, né? Tu viveu um sonho de entrar num circuito gringo, mesmo que ali, como tu disse ali, mesmo que seja o underground, eu acho que não é underground, né? Que era mais do que o underground, não é o underground. porque eu acabei lidando com os artistas Pois do é. mainstream Totalmente, mundial, né, sim. cara? Então, Assim, porque, assim, esse foi o primeiro show que a gente fez fora, foi esse show do estacionamento. Só que depois, cara, a gente fez Rock and Ring, já era palco grande, né? Abrindo, né, o palco, mas já palco grande. Tipo assim, a gente tava nos slots muito bons dentro dos festivais. Isso que foi a dor quando bateu a coisa do Covid, né? Porque a gente tava, cara, fazendo TV na Europa, tocando a música no rádio. Pô, o The Call, cara, ficou... Se eu não me engano, cara, foram 12, 15 semanas no top 30 de rádio dos Estados Unidos, cara. Né, que é o mercado mais difícil do mundo. Né? Então, assim, as coisas estavam de fato acontecendo. Então, aí vem, pô, passadas essas histórias, aí veio a coisa do disco, e aí veio a turnê com o Metallica. Surgiu a oportunidade de fazer a turnê com o Metallica. E, porra, cara, Metallica, né? Foda. E aí, pandemia, ferrou tudo. Daí dava o afrouxamento, daí fechava tudo de novo. E aí a gente ia fazer uma turnê com o Chevelle, lá fora, depois com o Godsmack. Cara, não rolava nada, daí nós perdemos né, os shows, todos aqueles que a gente ia fazer, os 60, 70 shows. Né? Tinha show até com o Fade No More, que a gente ia fazer turnê com os caras. E, assim, velho, a frustração que veio foi muito pesada. E azedou. Só que aí volta, né, a coisa de começar a retomada das atividades todas, os shows começaram a surgir. E por que a gente perdeu os shows? Porque, cara, os festivais também precisavam focar em artistas né, maiores para poder recuperar o rombo, né, cara? Então isso e é óbvio, isso é uma coisa óbvia. E aí
Aí vem a retomada da turnê do Metallica, que era para ser em 2020, e aí acontece em 2022. E a gente faz o show aqui na Fiegas, o primeiro, e depois Curitiba. E em Curitiba a gente conhece os caras. E aí o Rafa, o batera, um dos bateras, ele mandou fazer uma caixa de batera pro Lars. O Lars é o batera o referencial do Rafa, né? E deu de presente pro Lars. Cara, e aí, né, a gente ficou ali de trocar telefone com os caras, assim, tipo, teve esse momento de jantar com os caras em São Paulo. O James, velho, tipo, poxa, cara, o James Hetfield, né? Ficar um tempão trocando ideia com os Pinta num restaurante, assim, fechado só pra galera, o próprio Greta Van Fleet, que depois a gente encontrou os caras num show em Milão, num festival que a gente tocou juntos. E molecada, né, cara? Molecada nova, assim. E aí o nosso camarim era praticamente do ladinho deles, assim, e os guri com uma piscina com gelo. E o gelo, cai aí dentro. Eu falei assim, não dá, não vou nem fudendo. Saca? Molecada, gente boa pra caralho, assim, saca? De trocar ideia. Então, cara, era um universo, foi que teve muito trabalho. Isso ali, isso, cara, pode ter certeza, assim, que por mais que tem uma galera aí que hoje fala, porque por conta de um negócio que vazou aí, porque a banda paga pra tocar, a banda nunca pagou pra tocar. A banda pagou do bolso e do suor e do tempo pra investir na própria banda. A gente tocou em Biboca, cara, tocou em lugar dentro do interior de São Paulo lá, cara, que cabia, sei lá, 20 pessoas. A gente fez, só que quando a banda, ela teve um momento que a banda foi rápida, assim. A gente entrou num top viral do Spotify na Europa. A gente ficou em 4ª posição do top 50 do Spotify. E isso na Europa. Aconteceu naturalmente com Sublimated. E isso projetou a banda. Então isso acabou caindo nessas... Foi indo pro ouvido dos empresários, dos produtores, e aí a banda começou a ser requerida para fazer abertura de show, né? E, cara, e aí a gente entregava uma coisa vindo da experiência que a gente já tem como músicos de 20 anos de carreira. É a mesma coisa assim, cara, se guardadas as devidas proporções, tá? Vamos lá, o Slash não formou o Velvet Revolver? Cara, é uma banda do zero, com outro vocalista, com alguns dos outros caras diferentes, mas, cara, já tinha a história dele com o Guns, velho. O cara já tem. É a mesma coisa eu pegar hoje, vou ligar pros guris da comunidade, vamos fazer um. Cara, a gente já vai ter o nosso. Cara, isso já não quer... são alguém. Cara, né? isso não deslegitimiza nada, cara. Claro que sabe? E tem uma coisa no Brasil que as pessoas acham que pro rolê ser legítimo, tu tem que te fuder. Cara, não, a gente se fudeu, mas também, porra, se tu já sabe os caminhos, se tu já tem o teu networking já montado, cara, vamos usar. E a gente usou com sabedoria. Claro. A gente usou no momento certo. E até assim, eu tinha comentado lá um pouco para trás do nosso papo, o próprio John Silva, que é amigo dos guris na época do SWU, que é o empresário do Foo Fighters, foi um empresário do Nirvana, é o cara que tá com o David, né, desde o princípio. Cara, ele sabia de todo o rolê nosso, mas nunca falou nada. E aí caiu o fã-clube do Foo Fighters no Brasil, que é um dos maiores do mundo, fez uma força pedindo a banda, o EKT, para abrir. E isso bateu lá. E aí o cara ligou pro lado de cá, disse, pô, né? A galera tá querendo vocês mesmos, então o rolê é legítimo, Existe, vamos dizer, né? E aí a coisa foi andando, cara. Então assim, a gente teve os haters, entendeu? a gente teve momentos de cara, de sorte, né? Que tem a sorte, ela faz parte do negócio, mas teve muito, cara. Existiu Muito network. trabalho. E trabalho, cada um tinha a sua Trabalho, a sua função. networking, oportunidade, trabalho. competência. É um monte de coisa que tem pra tu aparecer nessas aberturas. Exato. Porque pro brasileiro, o que aparece?
Igor que o Talent abrindo Metallica, abrindo Full Fighters, mas os caras não sabem que vocês estavam paleteando lá no Rock in Paleteando, Ring, cara. que vocês estavam paleteando no Brixton Academy pra abrir show, Isso aí. sabe? Tu vai perguntar pra esses caras, eles nem sabem quem é o Godsmack, o Shinedown, eles não vão saber. Não, sabe? cara, e a galera, a gente passando trabalho, cara, de não ter grana pras paradas. Ah, porque o outro é filho de não sei o que. Foda-se, cara. Bom pra ele. É um a menos pra passar trabalho. Ah, 2 a menos pra passar trabalho. Sacou? E nesse meio tempo todo, as músicas da Reação, tudo guardadinho dentro desse coraçãozinho. E aí, cara, aí eu saio, né? Já meio que assim, a saída, como eu falei, uma saída que tipo assim, beleza, tá, tô fora, bum, desligo o telefone, não falo mais com ninguém por um tempo. Aí depois descubro essas coisas todas aí que aconteceram, né, cara? Tipo, que eu não fui o primeiro a sair, eu fui o segundo de 3 que saíram da banda, né? Então, assim, que eu lamento muito, que eu acho que, como eu disse, para encerrar, né, eu dei só a paulada, porque essa pauladinha, porque não é justo, porque eu venho falando, em algumas entrevistas eu vinha falando que não, foi tudo certo e tal, porque não teve um quebra-pau e coisa arada, não teve isso, como tinha na Reação, que era todo mundo se socando de soco, né? Mas aqui a gente sabe que as bandas brigam e voltam a ser amigos. É. Né? Todo mundo quer ser amigo de novo. Boa. Não por acaso é o nome, né? Por quê? Mas assim, cara, mas os 2 discos que foram feitos são discos que, pra mim, eu tenho maior orgulho da história que a gente construiu junto. Né? A gente passou muito trabalho pra fazer aquilo acontecer. Mas, naquele momento que eu saio, né, e depois até fui perguntado, mas, cara, mas voltaria? Eu falei, não, para aquela energia, eu não voltaria, sacou? Eu lamento ter saído e ter olhar para trás, porque, cara, foram 8 anos de muita entrega para chegar a entregar e, tipo assim... Retorno, e assim, respeito, e aí mesmo assim, daí também ser meio que tratado como uma cueca suja, sacou? Tipo, tá, meu, bota outro aí e tal, com todo o respeito a quem entrou. Pô, acho que a Emily canta pra caralho, a Cris canta e toca pra caralho. Não tem nada a ver com elas, elas são do caralho, mas... Mas tu pode considerar que aí tu voltou pro teu porto seguro? Aí eu tava ensaiando querer voltar com a Reação no, tipo assim, 2020 também. Eu queria fazer uns shows esporádicos para começar a fazer uma coisa de comemorar pelo menos aqueles momentos, como a gente vai entrar agora na fase de comemorar os 25 anos da Reação. Né? E aí veio a pandemia, isso também não foi possível de fazer. E, cara, e aí eu saio, mas saio tipo assim... O que eu vou fazer agora? Né? Porque eu saí sem querer sair, mas fui mais como tipo uma espinha espremida do bagulho, porque não precisava sair. E aí, tá, mas eu faço o quê, brother? Daí, bom, vou carreira solo. Mas tá, mas peraí, mas a Reação é meio que isso. Mas não é, porque a Reação ela tem um formato de banda, então ela pertence a uma estante, né, a uma gaveta. Um trabalho solo já me deixa mais aberto e livre para fazer outras coisas. E aí, cara, faço um Voz e Reação, 2 sessões, sold out no Opinião, Não, 48 horas já esgotou. 48 horas, exatamente. As vendas no que abriu, acabou. E aí... Tava lá. Eu tava lá, exato. A Vicky tava lá. A gente fez foi essa volta, a gente fez uma matéria, muitas fotos bonitas. Foi uma noite que a gente ficou nas 2 sessões, foi muito legal. Não, e velho, foi incrível. Você assim, não, peraí, cara. A Reação tem que voltar. Tem que trazer a banda, o projeto como banda, seja o time que for. Né, casualmente, tem um time do caralho. E nisso... na parte estrutural de negócio, entrou o Bruno Clay também, que botou a casa em ordem, né? E aí a banda volta no planeta ali com o show.
E, cara, eu imaginando, vai voltar legal, mas, cara, não, mas voltou muito mais legal do que eu imaginava que fosse voltar. Porque, cara, daí eu vejo o público que cresceu com a banda, com os filhos, E que tem- são os porque tem uma rec maníacos, renovação, né? Tem uma renovação. Tem. Tu manteve um público, mas tu renovou o público. Isso que eu acho massa da relação que a gente tem que apontar. É um legado muito consistente de manter o público, mas de renovar. Porque não é só a galera 35 mais que tá lá vendo o show. Uhum. Né? Tem a galera adolescente que tá conhecendo as músicas agora. Isso, que na Crianças. pandemia eu Exato. percebi isso. A galera pedindo. Exato. E a galera começou a ouvir música, sei lá, achar no Spotify o Voz e Reação, que a gente tava falando ali, 1 milhão de plays, mais ou menos. E aí tu volta assim, pô, eu estive em vários shows dessa volta, assim, é muito massa ver a diversidade do público. Isso que eu acho mais legal. Porque tem a galera da minha faixa etária, né, 35, 40, ali, que é aquela galera que tava com 13, que nem eu te falei, eu tava no teu show com 13 anos, né, e agora com 36 eu tava de novo. Uhum. Então tu vê essa galera que tá com 30 e poucos, tu vê com 11, da idade que eu tinha, Isso aí. é muito legal. Porque a galera que tá levando os filhos, mas também tem aquela galera 18, 19, é muito massa ver Que daí é uma galera que descobriu no meio do Exato. caminho, assim. Uhum. E aí, cara, a gente montou o show, o show novo para essa turnê foi com a assinatura do Vitor Clay, que daí é um moleque da geração nova, que tem uma cabeça diferente de pensar, me ajudou muito, assim, a me orientar no sentido de transformar o show numa parada mais ainda no espetáculo, me colocar naquele lugar que eu tava no início de carreira, de querer botar luz e tal. E de entregar a melhor experiência pro público, né? Então o show sofreu essa mudança também no meio do caminho. E, cara, em 2 anos e meio foram mais de 110 shows, eu acho, cara. 130 shows. E foram 3 Araújos lotados, sold out. Né? Cara, show em Floripa, São Paulo, BH, Campo Grande, Curitiba. A gente foi várias vezes. Né? Belo Horizonte, interior, assim, cara. Então foi muito massa, assim. E aí, nesse meio tempo, também teve essa coisa de lançar o Clássicos Até Parar de Bater, que foi um disco de coletânea, né? Que aí tu regravou? Que eu regravei tudo, né? Te resolveu aquele problema lá? Resolveu. Né? E assim, não resolveu porque o problema tá lá ainda, né? O disco é o disco que mais toca se pegar as plataformas, o Neural vai ser mas sempre... eu digo aquela tua necessidade de ter aquela música melhor produzida. Ah, sim, nisso sim. Nesse sentido. Nesse sentido, sim. Cara, o som de batera foi o Rafa, né, do EKT, que gravou a batera. O Jean gravou as guitarras também comigo. Porque na verdade, eu gravei o Neural inteiro, o resto inteiro e os singles. Né? Então, assim, tem material ainda todo para explorar. Tem o resto inteiro e o Neural inteiro. Mas eu fiz uma coletânea, eu peguei algumas das músicas que eu achava Volume 1, volume 1. e aí condensei ali. Não é uma remaster, é uma regravação. Respeitando a estética, né? Os arranjos, na sua grande maioria. Tem o Neurose, que mudou mais drasticamente. A introdução, né? Quando começa a ouvir, eu lembro que eu tava ouvindo a primeira vez, que música é essa? Peraí. E daí, mas ficou muito massa, porque dá uma... É uma renovação também. Então tem aquela coisa, assim, da música que tu ouvia há muito tempo, mas tem dá um freshzinho legal que tu botou agora, né? Então acho que esse disco ficou muito bom. Ah, que bom, eu fico feliz, porque, cara, eu ouço assim, pô... Ele é uma... Exato. Cara, tu bota... Cara, o som vem grande. Exatamente. Tá no lugar, as coisas estão no lugar. Mas não... Eu nem tenho que falar isso porque o disco é meu, foda-se. Mas assim... Mas eu preciso te fazer Mas uma pergunta. eu entendo o fã, cara. Que Que prefere porque eu vou ouvir, se eu for ouvir o Ten. Se eu for ouvir o Ten, o Ten Remaster remixado, Tu vai preferir o eu original? prefiro o Ten original. E eu entendo, tá tudo certo. É só porque, assim, eu resolvi 2 coisas aqui. Eu resolvi o ego artístico de, alimentei isso aqui,
Era assim que eu queria que soasse as músicas. E resolvi uma parada de business, de negócio que não tá legal, que, cara, que a gravadora que detém os fonogramas não paga os royalties. Não paga os royalties. Agora é teu. Então, assim, beleza. E tá errado, porque eu deveria receber. Entendeu? Acho que isso aí falta ainda. Acho que todo artista deveria saber disso, porque de novo, montar uma banda tem todo o lado romântico de ser músico e tal. Mas, cara, é um negócio. Então, vocês que estão aí montando as suas bandas, cara, vão prestar atenção nisso, cara. Pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. Porque se vocês querem viver de música, cara, é importante saber o negócio. Senão o troço é certo que vai dar B.O. É certo, cara. Perfeito. Eu acho que a gente tem um belíssimo resumo, né, Carol? Muito Tem um bom, belíssimo hein? resumo, cara. Um bom Obviamente começo. que para passar limpo a tua carreira, a gente precisaria talvez de uma temporada inteira, né? Mas isso não impede da gente marcar um novo papo daqui a um tempo. Vai ser um prazer, Porque cara. eu, neste conteúdo aqui, Jonathan, eu não gosto de ficar perguntando o que vem pela frente, tá? Porque eu prefiro contar histórias aqui. Eu prefiro que o artista venha aqui e conte histórias e não que ele diga o que ele tá para fazer. Eu não gosto dessa pergunta aqui nesse formato. Porque sabe-se lá quando que a pessoa vai estar vendo isso aqui, entendeu, cara? Uhum. Então daqui a pouco a pessoa pode estar vendo isso aqui daqui a 5, 10, 15 anos. Tu já fez o que tu disse que tu ia fazer. Então eu prefiro que tu venha aqui realmente contar histórias. E acho que no teu caso é importante, e isso sempre me instigou a te trazer aqui, que é esse fato de que tem muita história que te envolve, que é importante te ouvir, né? Porque como tu disse, vale para toda a tua história reação, tua história Eagle Kill Talent, porque ainda mais que tu vem de uma geração que a gente começou a lidar com os haters de internet depois Sim. do tempo. Lá no Orkut, lá, O né? hater é muito fácil, cara. Eles não sabem dessas coisas. Não sabe que tu tá paleteando lá, que tu paleteou aqui. Só vê sabe? é Sabe aquele que quebrou o clichê, violão do é teu o pai, clichê entendeu? É isso. da ponta do iceberg, né, É isso. cara? Então, Todo eu não mundo tem vou uma te perguntar história. o que vem pela frente. Eu prefiro deixar aqui em aberto para que daqui a um tempo tu volte aqui para nos contar mais histórias do que tu fez. Vai ser um prazer, cara. E tá sempre aberto pra ti aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, por abrir essa nova temporada, Pô, novo muito visual, massa, né? hein? Cenário, né, que vai se Vai modular, mudar. um cenário, sei lá, esqueci a palavra agora também, enfim. Esse eu quero ser seu amigo de novo, terceira temporada, mais uma vez, obrigado, Jonathan Obrigada, Corrêa. Obrigado, eu que agradeço vocês. Saúde, sucesso, que vocês possam contar muitas e muitas histórias da galera aí. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, cara. Vamos Obrigado mesmo. contar, Obrigada. vamos contar. Eu também, cara, eu tô feliz pra caramba que a gente retomou, Carol. Obrigado pela Tamo parceria junto. que, né, ficamos um tempo fora, voltamos, mas agora a gente não para mais. Toda semana tem um novo episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Tchau! Ei.